Olá, como vocês estão? Começando aqui mais uma live, né, para poder orientar vocês, trazer aí mais dicas para o dia a dia do trabalho, que é muitas vezes tão estressante, né? Assim, a gente fica na correria, agora já entra a hora do almoço, né? Bem-vindo, Renê, tudo bem? E super importante a gente ter alguns direcionamentos, né? Porque muitas vezes a gente tá preocupado, tá no corre-corre, tantas metas para bater, né? E como é que eu faço para administrar um mal que assola cada vez mais pessoas, né? Que é a ansiedade. Como que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso conviver? Oi, bem-vinda, Sandra. Como que eu posso conviver com esse estresse, né? Essa ansiedade, inclusive compreendendo o que está acontecendo, né? Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia a ansiedade já assolava 9% da população brasileira. Agora com a pandemia já está indo para 10%, né? Muitas vezes ela vem antecipando uma depressão, então assim, como é que eu posso fazer para lidar com uma situação como essa sem me prejudicar? Dado que a ansiedade no estado natural, ela é normal, desde que assim eu saiba administrá-la e desde que ela não seja na minha vida o que ela seja algo prejudicial, algo que me, assim, ao tempo todo, 24 horas por dia, ela tá me prejudicando. Então, como que tá a ansiedade de vocês? Isso é muito importante, tem a ver com autoconhecimento, né? Qual é a minha, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo, justamente para quê? Para eu ter sinais de atenção, para que isso não me prejudique, para que não se torne algo crônico. A grande preocupação é realmente tornar isso crônico. E aí, como vocês já sabem, já conhecem, eu começo com meus quadrinhos, né? Sempre trazendo aí um roteiro para vocês, né? O que traz toda essa ansiedade? Primeiro eu vou trazer um pouquinho de conceito para vocês. Primeiro, como que eu posso diminuir isso? O que traz a ansiedade hoje em dia, né? Sobrecarga de trabalho, né? Várias reuniões, uma atrás da outra, né? Aquelas listas de presença que abre até a câmera para eu ver se você tá aí, fecha a câmera, né? A gente não sabe o que vai acontecer, às vezes vem um coleguinha e faz algum comentário sem graça que prejudica algum projeto que a gente está fazendo, né? E a gente não tem o controle dessa situação. E a ansiedade, ela vem justamente disso, né? A ansiedade, ela é um sentimento, né? Em que eu prevejo o futuro de uma maneira negativa. Então eu anseio, dá uma angústia, dá um negócio que assim realmente me prejudica. Então, como que eu posso lidar com isso, né? Assim, essa semana eu estava preparando uma pessoa para uma entrevista e isso é muito comum dentro do meu trabalho. E assim, aquele medo do futuro, como que vai ser o entrevistador, o que vai acontecer nessa entrevista. E uma entrevista nada mais é do que uma reunião de trabalho, né? É uma reunião em que eu me apresento, uma reunião de venda, né? Eu tô vendendo o meu trabalho para alguém, então eu tô fazendo uma apresentação. E como que eu me preparo para isso, né? Então, como a ansiedade de repente a equipe não entregar tudo, bem-vinda, Noemi, dentro dos prazos. Então, isso me gera uma ânsia do que vai acontecer. Então, a ansiedade, ela geralmente, ela é amiga do medo. O medo é algo presente, tá? É uma coisa que eu sinto, são sintomas que acontecem no nosso corpo, que são naturais, não tem problema algum em eu sentir isso. O grande ponto é o excesso, tá no excesso. Medo, para que serve? Justamente para prevenir situações de perigo. E a ansiedade, o que é? É eu prevendo o futuro.
Como nós, seres humanos, temos a capacidade de visualizar o futuro, então muitas vezes assim eu já visualizo que a reunião vai ser ruim, que eu não vou entregar o que precisa ser entregue, então aquilo vai me assolando com o medo. E aí eu tenho que trazer um pouco de neurociência para vocês, um pouco de ciência, né? Em que quando eu tenho essa sensação, o que acontece, né? E aí eu troco o slide aqui um pouquinho. Eu passo a sentir o quê? Eu passo a ter a sensação de medo no meu corpo. Então eu jogo o medo, né? A ansiedade já é o futuro, né? Excesso de futuro. Então eu tenho aquela ânsia do que vai acontecer, aquela angústia. E aí, como eu já imagino, meu cérebro já começa a produzir os hormônios no presente, os hormônios do medo, em que eu vou sentir o quê? Aumento do cortisol, aumento da adrenalina, isso me dá taquicardia, a respiração fica mais curta, por quê? Porque o corpo está se preparando para uma fuga, porque o corpo não sabe, o cérebro ele não sabe distinguir o que é imaginação e o que é realidade. Então, o que a gente coloca e o que a gente sempre coloca no cérebro é o que vai acontecer. Então, isso vai gerando um estresse tão grande, uma falta de respiração, assim, uma respiração tão rápida que me proíbe de pensar. Por quê? Porque eu não posso pensar, não é hora de reflexão. Quando eu estou em perigo, eu estou em rota de fuga ou rota de paralisia, eu estou fazendo alguma coisa para fugir daquela situação. Então, quando eu imagino, eu anseio, eu trago essa angústia do futuro para o presente, eu começo a ter as situações agora. Então, eu já imagino a trava, né, muito comum, né, quando a gente está em reuniões, né, assim, desde criança, nas apresentações de escola, né, que dá aquele branco total, aquela tela azul, né, e eu não consigo fazer. Então, eu começo a antever o futuro no presente, e isso começa a me gerar medo, começa a me gerar muito estresse. Juliana, isso é normal? É normal, desde que dosado. Então, existe o quê? Uma ansiedade normal, que faz parte do nosso dia a dia e ela é benéfica para quê? Para a gente se antecipar ao futuro e fazer, e essas dicas aqui eu vou trazer para vocês, fazer algo de uma maneira a prevenir, a me deixar mais tranquilo. E existe também aquela ansiedade crônica que acontece diária, assim, se eu não cuidar dela diariamente, se eu não começar a tomar algumas providências, ela vai tomando conta da situação e eu vivo em alerta. E esse estado de alerta do corpo, ele é muito prejudicial mesmo. Imagina, você ficar com taquicardia o tempo todo, aumento de pressão arterial, tudo isso desencadeia em uma doença. Então, o que é a ansiedade normal? Eu tenho insegurança, eu recebo Oi, bem-vinda, Ana. Eu recebo um projeto e eu não sei o que vai acontecer com aquele projeto, então, assim, eu tenho insegurança, é normal, isso é normal, tá? Foco, assim, em algo que eu não sei, eu não tô preparado, então, eu falo, meu Deus, o que pode acontecer? Uma coisa que está acontecendo muito em relação à pandemia, né? A gente não sabe o que vai acontecer, então se deixar a gente fica em momentos de alerta o tempo todo. O não pode é o quê? A gente ficar 24 horas atento aos noticiários, porque senão esse estado vai me prejudicando. Então, por exemplo, eu saber a notícia, saber o que está acontecendo, é importante para quê? Para eu me prevenir. Então, a ansiedade, que é essa sensação do futuro no presente, ela me beneficia para que eu tome providências e precauções em relação ao que pode acontecer. Então, essa é uma ansiedade normal, ela é uma ansiedade tranquila, tá? E aí, assim, o grande problema é quando ela fica nessa esfera do medo o tempo todo. Então eu recebo essa informação e eu transformo isso em medo e automaticamente descarrego os hormônios no meu cérebro, né? O cérebro manda todos esses hormônios para o corpo e aí eu fico em estado de alerta 24 horas. E aí
assim, esse veneno vai nos prejudicando, tá? Então, o que vocês precisam estar atentos para ver se essa ansiedade, ela precisa de ajuda? A ansiedade normal é que eu falei, é tranquilo, sabe lidar? Eu tô dando dicas aqui, administra e vai que vai. As dicas daqui a pouco chegam. Tô com um transtorno de ansiedade maior, tá me prejudicando, busca ajuda médica, tá? Existem médicos aí que podem ajudar vocês a lidarem com ela se ela estiver num extremo. E o que é uma ansiedade no extremo, né? Quando que eu realmente preciso procurar ajuda? Já falei da ansiedade normal, né? Que é o futuro, né? O excesso de futuro que vem pro presente. Então, eu preciso... boa para quê? Para me fazer prevenir, adotar métodos preventivos para conseguir chegar no presente. Então, eu me antecipo, planejo, tá? A ansiedade em desequilíbrio, tá? Eu perco meus prazos, eu tô sempre cansado, eu acordo com aquela sensação de que eu devo tudo para todo mundo, tá? Dificuldade de concentração, relacionamento tá sempre irritado, muito irritado, dificuldade de dormir. Por quê? Porque com a adrenalina no sangue, ou seja, estado de alerta, a gente não dorme. Porque a adrenalina, ela liga a gente para quê? Pra gente fugir. Então, não é hora de dormir, é hora de fugir. Então, se você tá em constante estado de atenção, presta muita atenção, tá? E taquicardia, e além de outros sintomas corporais, tá? Então, vocês fiquem bem atentos a isso. E assim, se é uma ansiedade normal, com as dicas que eu vou dar aqui, vida que segue. Agora, se vocês estão sentindo desequilíbrio, aí realmente vai para um médico, que tem muita gente boa tratando disso. E assim, dizem que o Brasil é um dos países mais ansiosos, um dos 3 países mais ansiosos do mundo. E também não tem como ser diferente, né? Porque o que aqui falta é previsibilidade. E como a ansiedade, ela traz isso, né? Que é o medo do futuro, o que vai acontecer com o futuro. Então, automaticamente, a gente realmente fica com muito medo aí. E a gente fica muito inseguro. Bem-vinda, Ana, bem-vinda. Então, vamos lá. O que eu gostaria de compartilhar com vocês? Alguns, eu vou até falar um pouquinho por exemplo, uma entrevista de trabalho. Na entrevista de trabalho, eu não sei quem eu sou, né? Assim, eu já vou para a entrevista, me ligam, oi, tudo bem? Eu recomendo que todos os profissionais, independente de estarem bem ou não dentro do trabalho, se receber uma convite para entrevista, vá. Porque é importante para a tua autoestima, para saber o que está acontecendo, para saber o que está rolando dentro do teu próprio mercado. Às vezes tem novidades, inovações, coisas que te preparam, né? Oportunidades aí para ganhar bem, para ser gestor, tudo, entendeu? Então vale sempre a pena, quando você receber uma convite para entrevista de trabalho, você aceitar. E olha que legal, porque, Juliana, mas eu não vou não, porque eu tenho medo, me gera uma ansiedade, um frio na barriga. Vale a pena, por quê? Porque a gente vai fazer justamente isso. A gente vai aproveitar a oportunidade para entender quem nós somos. Por quê? Porque quanto mais eu me conheço, e aí a esfera do meu controle, Ana, é isso mesmo, a esfera do meu controle, eu tenho controle sobre quem eu sou. Então eu começo a me avaliar, e essa autoavaliação vai fazendo que eu fique mais amparado no momento presente, né? Então, o cara me liga, meu Deus, e agora, o que eu faço? Isso pra mim é comum, eu faço isso toda semana, gente, até para preparar para entrevistas dentro da próprio recrutamento, bem dentro da própria empresa onde vocês estão, né? Então, assim, você vai para uma entrevista, o cara tem um roteiro que é disponibilizado em todos os sites de entrevista, e você nem se prepara para quando ele pergunta quem você é. Já aconteceu, a pessoa não saber, não comigo, né? Mas assim, quem você é? E aí você não sabe responder. Porque é muito importante que você se prepare para aquilo, para aquela reunião. Vamos colocar uma entrevista como uma reunião de apresentação, uma reunião de venda, vendendo você.
E aí você chega e fala, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa organizada, eu trabalho no lugar não sei qual, e assim por diante. E aí isso vai fazendo você ficar tranquila. Então, eu inclusive recomendo que as pessoas, quando vão fazer entrevista de trabalho, falem no banheiro, né? Às vezes eu até tô me preparando para as apresentações que eu faço para vocês aqui, e eu não venho com a cara e a coragem, eu me preparo, tem um roteiro aqui, gente, ó, meu roteiro tá aqui. E aí, assim, eu vou falando no chuveiro, vou conversando, entendeu? Eu olho qual a melhor posição, a imagem é muito importante. Então, o que eu tô fazendo? Eu estou assim, eu sei que quarta-feira eu vou estar aqui com vocês. Então, eu já planejo todo esse roteiro justamente para trazer informação para vocês. Pode acontecer que no meio do caminho mude alguma coisa? Pode, lógico. Mas eu já estou preparada para isso e eu sei o que eu vou falar. Entende? Então, dá para controlar tudo? Dá para controlar o outro? Não, não dá. Agora, o que está na esfera do meu controle? Então, aí na entrevista eu vou falar dos meus pontos fortes, eu vou ser curioso, vou perguntar da empresa. E aí, assim, eu vou me respaldando de informações que vão me tirando o medo. Por quê? 70% da entrevista é preparo. Até mais, eu acredito. Eu acho que 80%, 85% da entrevista é preparo. E mesmo nas reuniões que vocês estão, é preparo. O restante, aí vocês vão ter que contar com a sorte. De repente, não tem empatia pelo recrutador, ou então o recrutador é muito legal. Então, é isso. Então, assim, como que eu me preparo? Por quê? Porque geralmente dá aquela dorzinha de barriga, dá aquele friozinho na barriga quando a gente vai fazer uma apresentação, né? E a entrevista de trabalho não deixa de ser uma apresentação. Porque o que pela ciência, o que está acontecendo? O estômago, o intestino está soltando tudo. Para de digestão, é fuga, é medo, é frio na barriga. Então tem toda essa ciência por trás e é por isso que muitas vezes a gente sente dorzinha de barriga na hora, né? Um friozinho na barriga na hora que vai para uma entrevista. Porque, assim, a gente sente aquele medo do desconhecido. Então, a gente tende a querer fugir, né? Então, é isso. Então, assim, se eu me preparo, automaticamente todas essas questões, elas vão diminuir e elas não vão fazer com que eu fique em estado de alerta 24 horas por dia. E isso é muito importante. Porque vocês aí que estão numa sobrecarga, estão trabalhando pra caramba, num ritmo alucinante, eu sei o ritmo que vocês trabalham, muitas vezes vocês não têm tempo para parar e abordar e avaliar o que está acontecendo. E esse é o grande perigo. Por quê? Porque na falta de tempo, na sobrecarga, vocês perdem o controle da vida de vocês. E isso realmente traz grande prejuízo e aí traz um medo danado. Como é que fica a minha empregabilidade? Como que fica o controle? O cara me liga às 10 horas da noite, eu tenho que atender. Por quê? Muitas vezes é a falta de organização, a falta de planejamento. E aí que eu vou entrar nas dicas agora. Tá tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, tô aqui à disposição. Sempre bem-vindo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, tá? Então, eu vou falar aqui vamos lá, das dicas, né? Como que eu faço, né? Não adianta, gente. A chave para reduzir a ansiedade é autoconhecimento. Juliana, que coisa brega. De novo, autoconhecimento. Sim, a partir do momento que eu sei o que está acontecendo comigo, que é onde eu consigo ter controle das situações, eu consigo justamente fazer com que essa ansiedade não mine o meu corpo, não me prejudique em termos de saúde. Eu lembro, se vocês têm uma ansiedade recorrente, isso pode virar um transtorno. E ainda mais no mundo em que a gente vive hoje, que o excesso de informação, ao invés de nos ajudar, ele nos prejudica. Então tá muito estressado, tá com muita informação, muita gente te ligando tudo ao mesmo tempo agora. É coisa que eu tô acostumada a orientar o pessoal, tá? Dá um tempo, de repente fica 1 hora fora, avisa teu gestor, fala, o seguinte, eu preciso entregar esse projeto, vou precisar ficar 1 hora fora. Porque muito disponível o tempo todo, você não cuida do que precisa ser cuidado para você. Então, atenção para isso, tá? Porque isso traz transtorno. O cérebro, ele não é
ele não está preparado para ficar recebendo o tempo todo o excesso de informação, porque qualquer informação que você coloca no campo dele, no campo sensorial, porque não é só visão, ele vai querer tomar alguma decisão. Então, quando você minimiza isso, você acalma o quê? Esse corpo que a gente tem, porque a gente fica só na racionalidade, mas existe toda uma fisiologia aqui, e ele está atento o tempo todo. Então, para a gente não perder esse estado de atenção e tornar tudo isso cansativo para ele, a gente precisa fazer a nossa parte, tá? Então, primeiro, deu uma ansiedade. Alguém ligou e pediu o relatório que você esqueceu. Danou-se. Acabou. Esqueci do relatório, danou-se. Tá bom, beleza. O que você vai fazer? Respirar. A respiração, apesar de você falar, Juliana, eu tô aqui com você pra você me falar de respiração. A respiração, ela transmite para o cérebro uma informação de que tá tudo bem. Porque se não tiver tudo bem, se você tiver realmente em estado de alerta e de perigo, você não vai parar para respirar. Então, automaticamente, quando você respira, aquele conta até 10, a respiração, o que vai acontecer? O cérebro vai entender que tá tudo bem e aí automaticamente ele vai baixando os hormônios da adrenalina, do cortisol, os hormônios do estresse. E a respiração, quando ela é bem feita, ela traz o quê? Ela vai trazendo hormônios do bem-estar, porque você tá oxigenando o cérebro, né? E aí você vai dando mais oportunidade para ele pensar em outras coisas. Então, atenção para isso, tá? E aí o que eu geralmente falo, né, que é super importante nesse caso? Vem a situação, né? Vem aquela nuvenzinha, né? Porque a gente não controla 100% dos nossos pensamentos. A gente tem muito pensamento que fica circulando aqui, que eles são em nível inconsciente e eles vão atropelando. São aquelas nuvenzinhas negras que vêm, né? Agora você vai ser demitido, né? Por exemplo, você esqueceu o relatório, vai ser demitido. Então, uma técnica que é bem legal e é interessante é uma técnica de DCD. O que é isso? Duvide do que está acontecendo. E aí começam as conversas internas. Respira primeiro. E aí fala, peraí, vamos entender. Eu esqueci o relatório. O que eu tenho que fazer agora? Então vamos ver. Aí vai vir aquela mentalidade, aquela mentezinha assim, você é um incompetente, você vai ser demitido, não sei o quê. Aí você para tudo. Não vou. Pode até ser que aconteça, mas primeiro deixa eu entender o que eu posso fazer. Então, duvida dessa vozinha que está te prejudicando e está, na realidade, ratificando, está confirmando aquilo que você está se sentindo. Pô, tô me sentindo incompetente, não tô me sentindo bem e tal. Não dá voz. É o que eu falo, gente, não pode dar cafezinho para essa voz. Você não pode sentar na sala de estar e dar atenção para essa vozinha que vem para fortalecer o que não é legal em você. Você tem que fazer o contrário. Então, duvida. Critica, não, eu não vou ser mandada embora agora, o que ele tá me pedindo é um relatório. E decide o que você vai fazer a partir de então. Então, assim, tenho que fazer o relatório, vou de repente, atrasei, errei. Assume que errou, todo ser humano erra, errei. Agora vamos ver o que a gente pode fazer para que eu resolva isso rápido. Então, é totalmente diferente de você entrar num estado de alerta, dar vazão para todo esse medo, já entrar em sintonia com todo esse estresse mental, e aí o que vai acontecer? Você fisicamente, você tá mal, e além disso, mentalmente, você foi destruído, foi derrubado. Então, cuidado. Então, tenta usar esse método, eu falo que é tentar até conseguir, né? Porque isso vai fazer uma grande diferença na tua vida. Então, respira, tá ok? Duvida, critique e decida o que você vai fazer a partir disso. E aí vive no aqui e agora. Não vou viver no futuro. Tá, se eu for demitido, eu vou ser demitido depois. Então eu vou viver no aqui e agora. Vamos ver o que tá acontecendo. Então esse estado de presença, o pessoal tem falado muito, tem umas linguagens técnicas que na realidade nada mais são do que as palavras que não são traduzidas, tá? Que é o mindfulness, né? Que é o estado de atenção plena.
que é isso, né? É justamente eu ter atenção no que eu estou fazendo, foco no que eu estou fazendo. E aí entra muito do trabalho que eu faço e que eu sempre trago para vocês. Isso. Se você quiser anotar os passos, pode anotar também, Sandra, isso. E aí, o que você vai fazer? Atenção plena. Então, vamos focar. Ah, Juliana, focar o tempo todo não é legal. Tudo bem, tem gente que é mais amplo, que tá, assim, mais focado, assim, porque o foco tem a ver com a atividade, né? Tem pessoas que são mais de relacionamento, então são pessoas mais focadas na relação e acabam não indo para atividade. Agora, o que vale a pena? O que é importante nesse momento? Ah, então, pô, danou-se, o relatório não foi entregue, então o importante é o relatório. Qualquer pessoa que te ligue, você fala, ah, tudo bem, eu já te ligo, e vai anotando e vai estruturando de uma maneira que você não perca nada, lógico, né? Você vai descarregando. Eu sempre falo de descarregar, não deixar as coisas assim no pensamento. Ter uma agenda, um caderno, sabe? Algum local, se vocês gostam de tecnologia, um bloco de anotações aí da tecnologia para poder ajudar você a se organizar, entende? Que isso vai facilitar muito. Mas aí o que é prioritário agora? E se você tem dificuldade em priorizar, fala com o teu gestor. Olha, eu tô com dificuldade de priorizar. O que é importante nesse momento? Assim, eu lembro que, assim, para a geração X, que eu sou da geração X, o multitarefa era o máximo. E a ciência tem comprovado que não, que a gente gasta muito mais tempo sendo multitarefa do que focando. Então, vale a pena, sim, vocês anotarem, focarem, né? E trazerem essa informação para vocês de uma maneira mais organizada. Isso vale a pena. Fazer a priorização e quebrar em projetos, porque e isso aconteceu recentemente com um cliente meu. Eu vou lá, vai aí, gente, como é que tá a organização? E aí ele nunca conseguia se organizar, por quê? Porque o projeto estava grande, projeto A, né? Então, projeto de questionário para o cliente, né? Aí, assim, o que ele começou a fazer? Quebrar em pequenas tarefas, porque isso facilita e traz para um momento assim mais prático, porque a atividade fica mais tangibilizada. Então, quebre em pequenas tarefas. Ah, Juliana, vai dar 100. Poxa, tudo bem. Se você deixar no macro, você não consegue perceber que tá daqui a pouco a 99, 98. E eu vou até dar um exemplo do que aconteceu comigo recentemente. Adoro ler, vocês sabem disso, né? Quem me acompanha sabe que eu amo ler. E o que aconteceu? Eu estava lendo um livro específico e eu nunca tinha tempo para ele, um livro indigesto, difícil pra caramba. Então, o que eu fiz? Eu leio 2 páginas por dia. E a meta é 2 páginas por dia. Se eu excedo a meta, eu fico feliz. Mas 2 páginas por dia é uma coisa que, assim, se você tá num estado legal, você consegue fazer. Porque 2 páginas por dia dá o quê? 5 minutos, 10 minutos, dependendo do livro, né? Não tô falando desses livros de filosofia pesadões, mas assim, dá pra ler, né? Dá pra digerir. Então, o que aconteceu? Hoje eu consigo ler 5 páginas. Então, quebre em metas menores. Eu tô lendo o livro já faz 2 semanas, eu tô na página 120. Então, sabe, é uma coisa que vale a pena fazer, quebrar em metas menores, porque isso facilita. E até distribui com a equipe de vocês. Então, senta com a equipe de vocês, se vocês tiverem uma equipe, e fala, olha, o projeto é tal. Quem vai pegar tal pedaço? Quem vai pegar tal pedaço? Quem vai pegar tal pedaço? E assim vai. Coloca prazo, um prazo possível, um prazo que seja factível, porque não adianta nada mentir. Porque se o teu chefe perguntar, mas e aí, você consegue entregar? E você fala, consigo, tal, mas você não consegue, você vai perdendo credibilidade. E credibilidade é um valor muito importante em qualquer momento da tua vida profissional, né? Então é isso. Então, assim, foco no que é importante, quebra em projetos menores, prioridade com o teu gestor, realista, tá? E preparar. Por quê? Porque aí o que você tá fazendo? Tá antecipando tudo. E aí você vai acalmando o seu organismo, você vai acalmando aquela angústia, aquela coisa que é normal, que faz parte no momento normal. E aí você tá usando o melhor dela. Você tá antecipando o futuro. Prevenindo, você tá vivendo o presente e tá antecipando para o futuro.
E uma outra dica muito legal para quem curte além da assim, atividades lúdicas e lentas, tá? Então eu não sei se vocês conhecem aquele quadrinho de pintura, aqueles livrinhos de pintura que são super legais. Eles ficaram muito na moda porque eles acalmam a mente da gente. Então, enquanto a gente está pintando ali, a gente está relaxado. E, inclusive, quem quiser, a minha borboleta, eu tenho ela disponível para pintura. Quem quiser, me fala que eu mando, tá? Porque dá uma acalmada e são atividades em que o cérebro ele não é tão demandado, ele não tem que tomar nenhuma decisão. Então, dá um estado de relaxamento. E mesmo música, coloquem música, não fiquem o tempo todo ouvindo rádio com as informações do terror que estão acontecendo, entendeu? Porque isso acalma a mente e a gente precisa acalmar. Ah, Juliana, que é isso? Tá falando de equilíbrio e tal. Sim, porque é importante vocês terem equilíbrio na vida de vocês. Porque a gente não é só físico, a gente não é só mente e a gente também tem a nossa parte de emoção. Então a gente tem que estar lidando com toda essa fisiologia que ela existe, ela é real e a gente tem que tomar atitudes para proteger o nosso organismo. Porque uma vez surtado, uma vez que se transforma em um transtorno, poxa, pode dar afastamento no teu trabalho, você pode ser demitido, inclusive, né? Você pode ser prejudicado, né? Então, assim, o que eu posso fazer de uma maneira que, assim, eu ande de uma maneira, antecipe as coisas que me prejudicam. E eu tenho plena convicção, até eu solto essa pergunta para vocês agora, o que prejudica vocês aí no dia a dia? E uma das respostas que vem Juliana, é muita coisa para fazer. Sim, é muita coisa para fazer e sempre vai ser, porque as tarefas nunca vão terminar. Agora, o que eu faço a partir disso, né? E essa é a grande diferença. O que eu faço? Tanto é que eu vou lançar, e eu sempre falo, né, do desafio, né, vou falar, não daqui aqui, mas assim, sempre falo do desafio que eu vou fazer com vocês. Eu vou depois gravar um vídeo só para falar sobre isso. Do que é? É justamente para eu centrar, saber quem eu sou. E mais, a resposta não é a resposta da Juliana, a resposta é a resposta de cada um de vocês. O que me prejudica no dia a dia? Eu me atrapalho? Eu de repente, sei lá, eu não me organizo bem? Eu não consigo acordar? O quanto vocês estão dormindo? Dormir é super importante para repor toda a química do organismo. É o médico que fala, não sou eu. Então, são essas coisas que a gente começa a avaliar e começa a se respeitar, a respeitar as nossas emoções, a respeitar a nossa racionalidade, justamente para quê? Para a gente viver bem. E viver bem o quê? Sendo muito protagonista, fazendo um mega trabalho, porque eu tô aqui para falar de trabalho, entendeu? Então eu quero que vocês sejam maravilhosos no que vocês fazem e gostem do que fazem, porque é isso que faz a diferença. Nossa, como eu curto estar aqui com vocês, eu tô super feliz, eu tô produzindo, eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô me atualizando. Então, assim, sabe, vendo o progresso, vendo, sabe, que nem nessa semana a pessoa acabou de ser promovida, tô super feliz com isso, entendeu? Acabou de ser convidada para um novo trabalho, muito feliz com isso. Então, a minha medalha, a minha alegria é ver vocês crescendo. Então, assim, dentro do trabalho de vocês, qual é o bem-estar? Vocês se sentem bem sendo produtivos e não infelizes, arrastados. E 70%, e aí eu não tô falando de número de pesquisa, não, eu tô falando mais do que eu sinto por aí. 80% disso que eu tô falando tá no controle de vocês. É fácil? Não, não é fácil. Precisa de apoio? Muitas vezes precisa, as pessoas me contratam justamente para ter esse apoio, né? Porque isso faz diferença na vida de vocês. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês.
né, hoje. Espero que de alguma maneira tenha realmente contribuído, tenha trazido clareza. São coisas simples, não tô aqui para inventar metodologia nova, ferramenta, lógico, tudo baseado em estudo, mas assim, tudo que complica fica difícil, e aí a gente resiste, porque o cérebro não vai falar, o cérebro vai falar, lá vem mais um, né? Então, são coisas simples, mas que fazem a diferença. Então, quando vocês estiverem aplicando, se vocês sentirem diferença e quiserem me dar um feedback, fazer um comentário nesse vídeo, ou então até compartilhar com alguém que vocês gostem, isso vai ser muito legal, porque vai fazer a diferença. Aí eu vou estar sabendo que de alguma maneira o meu trabalho está mudando a vida de vocês, porque essa é a minha grande motivação. Tá bom? Alguma dúvida a mais? Então eu deixo aqui o meu beijo para vocês, ok? Bom almoço e bom retorno aí pro trabalho de vocês. E na dúvida, respira, tá? Respira. Um beijão. Até a semana que vem.